paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, estamos na nossa quaresma, nosso retiro, reta final. Hoje, 34º dia. Hoje nós temos como tema a vitória sobre a morte. Então, vamos declarar a nossa vitória. Sim, porque nosso Senhor ressuscitou. Nós vamos aí entrar na Semana Maior, daqui a pouco vamos já estar participando do Tríduo Pascal e o tão esperado Jesus ressuscitou. Mas a gente já pode declarar a vitória, porque Ele está no meio de nós. Nós rememoramos. Muitos evangélicos não entendem, acham que a gente crucifica Jesus todo ano, e não é nada disso. A gente rememora esse imenso amor derramado por cada um de nós. A gente traz a nossa memória para renovar a nossa fé. Essa é a fé do católico. Então, abra o seu coração e vamos mergulhar mais uma vez nesse dia de oração. Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu já quero começar com a passagem 1 Coríntios 15, dos versículos 55 ao 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E que hoje, meu irmão e minha irmã, você possa crer, tomar posse e confiar na vitória de Deus sobre a sua vida. Por mais que as situações sejam contrárias, por mais que a tempestade esteja aí com toda a sua força, por mais que as dificuldades, os problemas só vão surgindo cada dia mais um, você não sabe mais como resolver. Creia que o Senhor pode reverter todas as coisas. O Senhor pode sim mudar a nossa vida, a nossa sorte, o rumo da nossa vida. Então vamos crer que Deus pode mais, que a sua providência, que a sua provisão pode acontecer sim na nossa vida, porque nós somos sim vitoriosos em nome de Jesus. Então que tomemos posse dessa vitória. Não deixemos que a morte da fé, a morte dos sonhos, a morte dos projetos, a morte da nossa família, a morte na nossa situação financeira venha acabar com a nossa fé, venha nos desequilibrar. Não, pela força da oração, por crer em Jesus que pode todas as coisas, Ele me levanta e eu vou continuar perseguindo e eu vou continuar perseverando, crendo na vitória no nome de Jesus. Amém? Que você tome posse dessa vitória. A cruz de Cristo é fonte de todas as bênçãos e a origem de todas as graças. Sinta-se abençoado quem compreende esse milagre, pois somente a pessoa iluminada pelo Espírito Santo pode acolher de verdade a grandeza do poder e da vitória que a cruz do Senhor manifestou. Foi exatamente isso que Jesus quis nos mostrar quando disse: chegou a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu Filho. E tendo vindo do céu a voz do Pai que dizia: eu glorificarei, e o glorificarei de novo, Jesus continuou dirigindo-se aos presentes. Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei tudo a mim. Jesus, nossa vida, desceu até nós, suportou a nossa morte e a destruiu com a superabundância da sua vida, de sua cruz e de seu sangue derramado, de suas chagas abertas, ecoa um clamor para nos fazer entender que somos salvos e estamos livres. Feliz daquele que crê e se lava de toda a culpa neste sangue precioso, pois a morte não terá domínio sobre ele. Não terá domínio. Jesus venceu. E é claro que nós vamos ter tribulações, vamos ter, mas coragem. Jesus venceu e nos dá a graça de vencer também. Pode não ser da maneira como a gente gostaria. Às vezes a gente quer vencer do nosso jeito e do nosso jeito não dá certo, do nosso jeito não acontece.
mas o Senhor prover todas as coisas. Eu sei que o tema de hoje vai falar da vitória sobre a morte, mas vem muito forte no meu coração a palavra providência. E pode ser que você hoje precise crer na providência de Deus. Pode ser que hoje você precise crer na provisão de Deus na sua vida. E não só na questão financeira, pode ser em outras áreas. Então creia, minha irmã. Creia na provisão de Deus na sua vida. De onde menos você esperar, Deus vai surpreender. Deus vai surpreender. Na verdade, toda a vitória do Senhor Jesus sobre o demônio e sobre o mundo se deu discretamente, na humildade, e foi coroada de sofrimentos terríveis. Tudo aconteceu ali na paixão. Nela se encontra tudo: o tribunal do Senhor, o julgamento do mundo, o poder do crucificado. O Salvador do mundo chamou tudo a si para que o sacrifício que nos redime acontecesse como sacramento perfeito e solene, não mais em Jerusalém, e sim em toda parte, e por todos os povos da terra. Esse é o sacrifício que se atualiza cada vez que a Eucaristia é celebrada. Olha que lindo! Cada vez que a Eucaristia é celebrada, nós rememoramos esse momento tão sublime. Tem até uma música de comunhão que é isso: mística sublime, te receber em comunhão. Gosto muito dessa música, que todas as vezes que a gente for comungar, a gente lembre, né? Foi por amor, foi por amor, foi por amor. A vitória de Cristo sobre a morte conquistou para nós bens inestimáveis e nos tornou capazes de esperar com fé firme a promessa de vida eterna. Podemos agora viver sem o medo paralisante da morte, confiando na vitória do Salvador Jesus. Podemos viver uma vida transformada pela sua ressurreição e ser testemunhas da vitória que ele obteve sobre a morte, em nossas palavras e ações. Quem está em Cristo já vive com alegria e gratidão por sua vitória, que nos liberta do pecado e da morte. A ressurreição de Cristo é a prova definitiva de que a morte não tem a palavra final, e por sua graça estamos convictos de que também nós venceremos a morte e viveremos eternamente com Ele. A perguntinha de hoje é: como a vitória de Cristo sobre a morte transforma a sua maneira de ver a vida e a morte? Às vezes a gente tem medo da morte. Às vezes a gente fica se perguntando ou pensando, né? Como é que será? Quando é que vai ser? Não sei se isso ronda a sua cabeça, isso às vezes me ronda. E a primeira coisa que eu penso é: Senhor, não permita que eu morra em pecado mortal. É aquela oração que eu aprendi com o Padre José Augusto. Senhor, não permita que eu morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver, nem hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Eu não quero morrer em pecado mortal. Eu quero morrer em santidade, porque eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o purgatório. Mas se for para o purgatório, eu já sei que eu vou para o céu depois, né? Aí a gente perde a noção do tempo. Mas o purgatório também é sofrimento. O purgatório também, a gente paga ali, sente dores. Muitos santos místicos já tiveram essas visões. Mas que a gente lute para não cair em pecado mortal. O desafio hoje é: dedique um tempo para refletir sobre a vitória de Jesus sobre a morte e como isso impacta a sua vida. Encontre uma forma de compartilhar essa esperança com alguém que esteja abatido e vacilando em sua fé. Então, que eu e você possamos meditar diante desse desafio, né? Vida e morte. É um grande mistério, só Deus sabe. Mas meditar é bom. Tem até um livro que fala, né? Meditação sobre a morte. Qual é o nome do santo agora? Esqueci o nome do santo. Acho que é Santo Ligório. Francisco não, não é Francisco não. Esqueci. Mas eu acho que é alguma coisa com Ligório, que agora eu esqueci.
que ele fala sobre essa questão da morte, né? Bem profundo. Aqui tem um outro propósito que o Márcio deixa, que diz assim: leia e medite sobre 1 Coríntios 15, 50 ao versículo 58, 1 Coríntios 15, dos versículos 50 ao 58, à luz da vitória de Cristo sobre a morte. Escreva uma carta de encorajamento para alguém que esteja enfrentando uma perda ou dificuldade e compartilhe sua esperança na ressurreição. Participe de uma celebração eucarística, oferecendo suas orações de agradecimento pela vitória de Cristo. Então, se você sabe que tem alguém que precisa de uma palavra amiga, que esteja passando por dificuldade ou pelo luto, é um bom momento de repente você ir lá fazer uma visita ou de mandar uma mensagem, né? Mas de tentar fazer alguma coisa. Vamos fazer a nossa oração final. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Tu que vencestes a morte e ressuscitastes para nos dar a vida eterna, agradeço-te pela Tua vitória que nos liberta do pecado e da morte. Ajuda-me a viver na esperança da ressurreição, superando o medo da morte e confiando na Tua promessa de vida eterna. Transforma minha vida pela Tua ressurreição e faz de mim uma testemunha viva da Tua vitória. Dá-me coragem para compartilhar essa esperança com os outros e para viver com alegria e gratidão pela Tua vitória. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase de hoje é: a vitória de Cristo sobre a morte é a fonte de nossa esperança e alegria, nos chamando a viver uma vida transformada e cheia de fé. No seu caderno também você pode colocar o seu brado de vitória. Quais são os brados de vitória que você quer dar? Diante de quais situações? Diante de quais realidades? Tire esse momento também para refletir, assim como nós vamos refletir sobre a questão da vida e da morte, mas também das bênçãos, das vitórias que Deus já deu, que Deus já fez e daquilo que a gente espera. É muito bom a gente trazer isso à nossa mente, trazer à nossa memória, para que a gente continue tendo fé, continue tendo expectativa e esperança. Então, faz o seu momento aí de oração, que você consiga cumprir o seu desafio, que o Espírito Santo te ajude. Amanhã nós vamos para o nosso 35º dia e vai faltando só 5 dias para concluirmos o nosso retiro. Lembrando que nós temos vídeo no domingo também agora, tá bom? O nosso retiro, ele termina na quinta-feira santa, porque o itinerário aqui do livro do Márcio Mendes, ele vai até na quinta-feira. Então, domingo agora a gente também tem vídeo e na quinta-feira a gente encerra para vivermos o Tríduo Pascal. Deus te abençoe, nos vemos amanhã, que o Espírito Santo te fortaleça, te ilumine e te guarde. Amém. Fica com Jesus.